Muito boa tarde a todos. Eu sou o Celso Rei e esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Seja bem-vindo, é muito bom ter você comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, bom, esse é um canal onde eu procuro fazer um estudo sobre a espiritualidade. Procuro estudar alguns autores que eu considero que fazem um trabalho sério, um trabalho responsável e trazem o conhecimento do mundo espiritual para nós. Alguns deles estão na doutrina espírita, outros na Umbanda, outros são teólogos, outros apenas pesquisadores, enfim. Eu não tenho religião, né? A intenção aqui não é me fechar num sistema de crenças, mas muito pelo contrário, é tentar encontrar um denominador comum entre todas essas expressões, não é? Já que eu parto da premissa que tudo foi criado por Deus, Deus habita em tudo, há um pouco de Deus em tudo, né? Como os hermetistas vão dizer, existe uma verdade substancial por trás de cada circunstância, de cada acontecimento. Hoje eu estava lendo esse livro, se chama Nas Trilhas do Umbral. Ele foi escrito pela Mônica Aguieiras Cortá, pelo espírito Ariel. E eu quis gravar esse vídeo porque tem uma passagem aqui que me trouxe uma reflexão. Para quem não sabe, Nas Trilhas do Umbral. Umbral, para quem não sabe, segundo a doutrina espírita, é um estado de consciência, é um local, mas é considerado um estado de consciência em que algumas almas se localizam depois do desencarne por um período mais ou menos longo, a depender de como está a consciência dessas pessoas. Então, poderia-se dizer de uma forma grosseira que é uma dimensão astral densa de baixas vibrações, cujas pessoas que estão lá infringiram alguma das leis, né, de Deus e trazem alguma culpa na consciência ou algum sentimento de baixa vibração, não é? Como o ódio, a raiva e muitas vezes a culpa. E aí eu estava estudando o Evangelho um tempo atrás e estava dizendo, né, entre outras coisas, estava dizendo que Jesus ele se sacrificou na cruz para nos eximir dos nossos pecados. E aí eu nunca entendi muito bem o que significa isso, mas lendo uma passagem aqui do livro Trilhas do Umbral, eu acho que eu consegui aprofundar um pouco mais esse tema. O que acontece? Alguns espíritos que desencarnam, a depender de suas obras, não é? Cada um segundo suas obras, a depender do seu teor vibratório, ele vai para uma dimensão mais elevada. Alguns irmãos que estão nas dimensões mais elevadas procuram ir até o umbral para ajudar outras pessoas, outros seres humanos que estão lá desencarnados, que estão de certo modo presos lá. A palavra umbral significa muro. É como se fosse um muro entre dimensões. Não é verdade? Então você tem... Eu vou pedir licença mais uma vez aqui para desenhar, tá? No livro As Sete Esferas da Terra, de Mário Frigeri, ele divide o nosso planeta Terra em 7 dimensões principais. Eu vou falar hoje de 2, tá legal? A crosta terrestre, que é a que a gente vive, e a dimensão conhecida como umbral. Ela é uma dimensão astral com um eixo rotativo que vira contrário ao da Terra. Ela é uma dimensão astralina. Ele vai fazer algumas divisões entre umbral médio, umbral fino, umbral grosso, mas aqui eu vou falar de um modo geral. Então o que acontece? Muitos dos espíritos que desencarnam e vão para o umbral,
geralmente eles estão nutrindo algum sentimento bem negativo, né? Que faz com que eles fiquem presos naquela dimensão, sofrendo de dor e sofrimento. Os livros nos trazem, né, a natureza, como é que ela é lá. Enfim, o umbral ele é repleto das criações mentais dos próprios seres humanos que estão lá. Lembra que eu falei no último vídeo das criações mentais? Pois é, por isso que nos livros você vai ouvir dizer muito que alguns ficam dentro de lagos, né, em poços, buracos, cavernas. A vegetação é rasteira, é pobre, é seca, é tudo muito triste, né? É uma dimensão opaca. Mas é tudo fruto do quê? Da mente humana. Isso foi uma coisa que a doutrina espírita nos trouxe, né? Porque ela vem rebater essa ideia de inferno, né? Cheio de fogo e tudo mais. A doutrina espírita vem nos dizer que o quê? O umbral nada mais é do que uma dimensão que reflete a própria nossa consciência, o nosso íntimo. Então, se nós estamos desequilibrados, né? Se nós durante a encarnação nos desviamos muito, né, das virtudes, o nosso corpo perispiritual fica cheio de miasmas e, enfim, a gente não consegue ter vibração para ir para um local mais ameno, né, de vibrações mais elevadas. Então, Mário Frigério diz o seguinte, que tem a Terra e nós temos as dimensões astrais aqui, o umbral. As colônias, né, a colônia espiritual que foi trazida, que ficou muito conhecida através das obras de Chico Xavier, né, pelo André Luiz, né, Nosso Lar, enfim, elas se localizam no umbral, tá, gente? As colônias, elas estão numa região vibratória muito próxima da Terra. O universo é infinito, né? Então existem infinitas dimensões, planos conscienciais, de belezas e de harmonia e paz que a gente não consegue nem conceber aqui, né, nesse corpo de carne. Mas onde que eu quero chegar com esse vídeo? Vai ficar longo de novo, mais uma vez, né? A história de Jesus que se eximiu dos nossos pecados. Porque o que acontece, gente? Muitas das pessoas que estão no umbral, muitas delas estão num estado de culpa muito grande. Elas estão, a consciência delas, seja pelo motivo que for, seja pela alguma coisa que ela fez durante ela na encarnação, seja por um suicídio, seja por qualquer coisa, pode fazer com que esse espírito desencarnado fique no umbral preso no seu próprio remorso, na sua própria autopunição. Então o que acontece? Os irmãos que estão numa esfera mais elevada, numa colônia ou em dimensões ainda mais elevadas, vão até essas dimensões, tá? Tentar resgatar esses irmãos. A partir do momento que eles começam a se arrepender, que eles começam a querer melhorar, né? Só que o que acontece? Eles ficam num ciclo de autopunição, de remorso, de culpa, que pode fazer até com que o corpo perispiritual dele se perca e ele vire um ovoide. Mas isso é história para outro vídeo. O que eu quero dizer? Aí eu trago a ideia de Jesus, que ele diz o seguinte, ele diz, eu dei a minha vida, né, para vocês, e eximi vocês de todos os pecados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o inferno não existe, que não há, né, por que um ser humano ficar infinitamente na dimensão do umbral, sentindo culpa, sentindo remorso. Vocês entendem? Porque o que acontece? Ele mesmo vai se prender naquela dimensão. Por isso que é importante, assim, quando chegarmos no momento do nosso desencarne, porque vai chegar, é importante, né, a gente procurar ter vivido uma vida buscando virtudes, buscando valores, buscando princípios espirituais.
não é verdade? E aí desencarnou, é aquela coisa, não fui perfeito, cometi meus erros, mas eu me perdoo. Entende? Para a gente procurar encontrar esse estado de consciência em que a gente possa se perdoar. Para a gente não entrar nesse ciclo de autopunição que pode nos levar a dimensões inferiores quando desencarnarmos. E isso é útil para a gente em vida também. Na verdade, tanto se fala hoje o quanto é importante se perdoar e perdoar principalmente, gente, aos outros. Aquela história de eu perdoo, mas eu não quero ver na minha frente, né? Perdoa só da boca para fora. Isso não te exime, entendeu? Das nódoas morais. Então é importante perdoar de coração mesmo. E se a gente parar para pensar na lei de reencarnação e na lei de causa e efeito, muito provavelmente, claro que não é todos os casos, um desafeto seu hoje do presente pode ser o seu desafeto hoje, porque lá atrás, numa outra vida, lá atrás, você fez um mal a ele. E Deus permite que isso seja retribuído. Mas Jesus, que para mim foi, acho que o maior mensageiro de Deus na Terra, porque é o seguinte, né? O que os espíritos superiores dizem para nós, os mais evoluídos, né? Aqueles que a Igreja Católica chama de querubins, serafins, eles se comunicam com nós. E o que eles dizem para nós? Que eles estão longe de entender Deus. Se eles estão longe de entender Deus, imagina a gente. Não é verdade? Mas é claro que eles têm um conhecimento um pouco maior. Então, Jesus, na minha opinião, foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra. E por ser o espírito mais evoluído que passou pela Terra, ele entendia um pouco melhor do que eu, Deus. E aí ele veio para cá, encarnou, estima-se que ele levou acho que 1000 anos para encarnar, e veio falar, gente, olha, o universo ele funciona assim. Ele trouxe uma política que não é aplicada na Terra, mas um dia vai ser, né? Do amar-vos uns aos outros. Bom, onde que eu estava mesmo? Acho que até me perdi. Enfim, então, pela lei de causa e efeito, hoje um desafeto seu pode ser alguma coisa que você tenha dado causa lá no passado. Então é importante a gente abrir a consciência para lembrar dessas coisas, para ter isso em mente. Para a gente exercitar o perdão. O perdão é um exercício, é uma prática diária. O perdão, a oração, a indulgência. Lembra da indulgência que eu falei no último vídeo? Que a indulgência é o ato de buscar não olhar os defeitos das pessoas, mas olhar a parte boa. Exaltar as partes boas das pessoas, ao invés de ficar emanando energia ruim para ela. Porque o pensamento age sobre os fluidos e atinge a pessoa. Então é um pouco disso. São práticas, assim como a meditação é prática. Divaldo Franco já dizia, quer conversar com Deus? Ele habita dentro de você. Pratique. Todo dia, reserve um momento para você, reserve um momento para sua mente, na verdade, e procure escutar a voz dele dentro de você. Todos nós somos criados por ele, então ele fala dentro da gente. Nós precisamos só acertar a anteninha. Mas aonde que eu queria chegar? Nesse livro, Nas Trilhas do Umbral, 3 amigos que moram numa dimensão mais superior vão até um umbral e encontram uma menina. E a menina, ela tá num lago, né, um lodo, né? E ela tá pegando a areia e passando na pele, assim, sabe? Como se ela estivesse querendo arrancar a própria pele. E quando esses amigos vão tentar conversar com ela, perguntar o que você tá fazendo, né? Ela diz, eu estou tentando me livrar dos meus pecados. Então, o que isso significa, gente? Que ela, num ciclo de autopunição, ficou presa no umbral. Ficou presa no umbral.
Por isso que é importante a gente exercitar o perdão aos outros, né? Perdoar a si mesmo. Perdoar o outro é perdoar a si mesmo. Somos criaturas da mesma fonte, né? Não faz sentido, né? A competição, né? Então, era essa reflexão que eu queria trazer. O livro se chama Nas Trilhas do Umbral, muito interessante. Super recomendo, né, a literatura espírita, enfim, umbandista, né, porque são essas comunidades, vamos chamar de comunidades assim, que durante a encarnação atuam lá também no umbral, né, desdobram em vigília e vão para lá fazer resgates, ajudar os irmãos que estão desencarnados, né, porque a vida continua, né, gente, a vida não tem fim, né. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. É exercitar o auto-perdão. Se perdoar não quer dizer que vai resolver as coisas. Significa dizer que você vai sair de um triângulo da auto-obsessão, sabe? Ressentimento, culpa, medo, para conseguir dar um passo para frente. De acordo com as leis que regem o universo, é claro que se você cometeu um erro, infringiu alguma lei, você criou um débito, ou um karma, por assim dizer. E você vai ter que compensar. Lembra do princípio do ritmo? Da lei de compensação? Você vai ter que compensar. Mas você não precisa recompensar esse seu erro com ressentimento, com culpa, com medo. Não. Dê as mãos com o seu passado. Aceite como ele foi, que ele contribuiu para você ser a pessoa que você é hoje, e saia dessa dimensão. Livre-se dos muros que prendem a sua consciência, porque o inimigo seu, o meu inimigo, sou eu mesmo, não é o outro. Agora eu lembrei de uma coisa que eu queria dizer. A professora Lúcia Helena Galvão, numa das palestras, eu não lembro qual, eu vou buscar para trazer e vou deixar o vídeo aí. Ela diz o seguinte, é uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte, quando eu passo por uma situação bem ruim na minha vida, que eu tenho dificuldade de passar, uma situação de autoanálise que me machuca, que é algo lá dentro de mim que eu não queria ver, mas eu estou trabalhando, se eu vejo uma pessoa passando por aquilo que eu passei ou estou passando, se eu estou tentando me resolver, eu vou agir com essa pessoa na intenção de ajudar. Na intenção de sentir por ela uma empatia, né? Uma simpatia, uma empatia. Agora, olha que curioso, ela diz também, se eu tenho algo dentro de mim que está lá enraizado e eu não quero olhar, eu não quero ver, e a outra pessoa mostra nela isso reflete em mim de uma maneira negativa. E aí eu entro, em vez de entrar na simpatia e na ajuda, eu entro no quê? No julgamento, na disputa, porque a pessoa reflete uma parte de mim que eu não quero ver. E aí esse assunto eu vou entrar em outro vídeo, que eu vou falar desse livro aqui, ó. Só para dar um spoiler do próximo assunto, do outro lado do eterno, ou seja, no outro plano de vida, quando desencarnarmos, o espelho da vida, ou seja, a consciência, na consciência, o homem sempre se deparará com a imagem real de si mesmo. Então é isso, gente. Eu queria trazer essa reflexão, um pouco aí do que eu tenho estudado. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Eu sou o Celso Rei e estou feliz que você esteja aqui comigo mais uma vez. Graças a Deus. Graças ao instrutor, professor, mestre Jesus, que vem sempre inspirando, ajudando e
auxiliando e orientando com essas lições que ele trouxe aí há 2000 anos, mas que sempre serão atuais, não é verdade? Muito obrigado.